A Terra já sobreviveu a impactos de asteroides, supervulcões, eras glaciais, extinções em massa. Mas os próximos 1000 anos podem transformar o planeta mais rápido do que qualquer período da história humana. Cidades inteiras podem desaparecer sob o oceano. Países podem deixar de existir. A inteligência artificial talvez governe sistemas que hoje dependem de humanos. E a espécie dominante da Terra talvez nem seja mais totalmente humana. Mas existe algo ainda mais estranho. Porque alguns cientistas acreditam que nos próximos séculos, a humanidade poderá finalmente controlar o clima, derrotar doenças, expandir a vida para outros planetas e alterar o próprio significado da evolução. Então hoje, vamos viajar 1000 anos no futuro, década por década, século por século, para descobrir como será a Terra no ano 3026. Nós gostamos de imaginar o futuro como algo distante, mas a verdade é que ele já começou. Neste exato momento, a atmosfera da Terra contém mais dióxido de carbono do que em qualquer momento dos últimos milhões de anos. Oceanos estão aquecendo, geleiras estão desaparecendo, ecossistemas inteiros estão mudando de posição. Segundo relatórios do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, o planeta pode ultrapassar 2 graus Celsius de aquecimento global ainda neste século. E isso mudaria absolutamente tudo. Porque o problema não é apenas mais calor. O problema é instabilidade. Eventos climáticos extremos começariam a acontecer com frequência cada vez maior. Mega tempestades, secas continentais, ondas de calor capazes de tornar regiões inteiras quase inabitáveis. E enquanto isso acontece, a população humana continuará crescendo. Segundo projeções das Nações Unidas, poderemos ultrapassar 10 bilhões de pessoas antes do fim do século XXI. Mais cidades, mais consumo, mais energia, mais pressão sobre recursos naturais. Mas talvez essa seja apenas a primeira fase da transformação. Porque o futuro da Terra não será definido apenas pelo clima, será definido pela tecnologia. Imagine explicar a internet para alguém do ano 1500. Seria impossível. Agora imagine tentar explicar a inteligência artificial avançada para alguém de hoje. Talvez sejamos nós os incapazes de compreender o que está chegando. Nas próximas décadas, IA pode revolucionar praticamente todas as áreas da civilização: medicina, energia, transporte, ciência, educação, economia, governos. Alguns pesquisadores acreditam que sistemas de IA poderão acelerar descobertas científicas em velocidades impossíveis para cérebros humanos. Talvez curando doenças complexas, criando materiais revolucionários ou solucionando problemas climáticos globais. Mas existe um lado assustador nisso, porque civilizações sempre foram moldadas pelas ferramentas que criaram. A agricultura criou impérios, a revolução industrial criou potências globais, a internet reorganizou o planeta em poucas décadas. Então o que acontece quando a principal força intelectual da Terra deixa de ser biológica? Talvez cidades inteiras se tornem automatizadas. Talvez governos usem sistemas preditivos para administrar recursos. Talvez grande parte do trabalho humano deixe de existir. E isso pode criar uma das maiores crises sociais da história. Porque pela primeira vez, o problema talvez não seja falta de trabalho, mas falta de necessidade humana. O que uma civilização faz quando máquinas conseguem fazer quase tudo melhor? Ninguém sabe. E isso torna os próximos séculos completamente imprevisíveis. No ano 3026, algumas cidades atuais provavelmente serão apenas ruínas arqueológicas. Partes de Miami, Bangladesh, Veneza, ilhas do Pacífico, talvez estejam submersas. Mas enquanto algumas regiões desaparecem, outras irão crescer de maneiras absurdas. Megacidades com centenas de milhões de habitantes podem surgir. Estruturas verticais gigantescas, fazendas automatizadas, redes subterrâneas, sistemas climáticos artificiais. A linha entre cidade e máquina começará a desaparecer. Imagine edifícios vivos,
materiais inteligentes capazes de se reparar sozinhos, vidros que mudam de transparência automaticamente, ruas sem motoristas humanos, drones substituindo entregas tradicionais. Talvez o conceito atual de casa desapareça completamente, porque o futuro pode priorizar eficiência acima de tudo. E existe outra possibilidade ainda mais estranha. As cidades do futuro talvez não sejam construídas na superfície. Com temperaturas extremas aumentando em algumas regiões, civilizações poderiam migrar parcialmente para estruturas subterrâneas ou subaquáticas. Cidades protegidas do clima, controladas artificialmente, quase independentes do ambiente externo. Pela primeira vez na história, a humanidade poderia começar a viver separada da própria natureza. Agora imagine um ser humano daqui a 1000 anos. Talvez ele não se pareça totalmente conosco. Ao longo da história, a evolução humana foi lenta, mas tecnologia muda isso. Próteses neurais já começam a conectar cérebros a computadores. Edição genética usando CRISPR já permite alterar DNA com precisão inédita. Pesquisas em biotecnologia tentam retardar envelhecimento celular. Então imagine o que pode existir daqui a 10 séculos. Órgãos artificiais, memórias digitais, interfaces cérebro-máquina permanentes, aumento cognitivo, visão aprimorada, modificações genéticas hereditárias. Talvez doenças genéticas deixem de existir. Talvez envelhecimento se torne tratável. Talvez humanos vivam centenas de anos. Mas existe um problema filosófico gigantesco aqui. Em que momento um humano deixa de ser humano? Se substituímos órgãos, partes do cérebro, memórias, genes, quanto sobra daquilo que chamamos de identidade? Talvez a humanidade do futuro se divida em diferentes espécies tecnológicas. Humanos biológicos, humanos modificados, inteligências artificiais conscientes, consciências digitais. E talvez nossos descendentes olhem para nós, como olhamos para os primeiros hominídeos. Civilizações normalmente não colapsam de uma vez. Elas enfraquecem lentamente. Falta de água, crises energéticas, colapsos agrícolas, instabilidade política. Nos próximos séculos, o acesso a recursos pode se tornar uma das maiores disputas da humanidade. A água potável talvez seja o petróleo do futuro. Algumas regiões poderão enfrentar secas permanentes. Outras serão devastadas por enchentes constantes. Migrações climáticas em massa podem deslocar centenas de milhões de pessoas. E quando populações inteiras precisam fugir, fronteiras começam a entrar em colapso. Isso poderia gerar guerras por território, por energia, por comida, por sobrevivência. Mas também existe outro cenário. Talvez tecnologia resolva parte desses problemas. Fusão nuclear, dessalinização avançada, agricultura vertical, energia praticamente ilimitada. Se isso acontecer, o futuro pode se tornar mais estável do que imaginamos. Porque civilizações avançadas talvez descubram algo importante. Cooperação é mais eficiente do que destruição. Existe uma possibilidade surpreendente sobre o futuro. A humanidade talvez destrua menos a Terra daqui a 1000 anos do que destrói hoje. Parece contraditório, mas faz sentido. Civilizações tecnologicamente avançadas podem depender menos de exploração agressiva da natureza. Energia limpa, produção automatizada, reciclagem total, materiais sintéticos. Florestas poderiam retornar. Espécies extintas talvez fossem recriadas geneticamente. Oceanos poderiam ser parcialmente restaurados. Talvez a Terra do futuro fique mais selvagem e menos humana. Porque se tecnologia eliminar a necessidade de expansão territorial, grandes áreas do planeta poderiam voltar ao estado natural. Imagine megaflorestas recriadas artificialmente.
animais modificados para restaurar ecossistemas perdidos, inteligências artificiais monitorando o equilíbrio ambiental em tempo real. Seria a primeira vez que uma espécie conscientemente reconstruiria um planeta. Em algum momento dos próximos 1000 anos, a humanidade provavelmente deixará de ser uma civilização planetária. A pergunta talvez não seja se, mas quando. Marte é apenas o começo. Bases lunares, colônias espaciais, mineração de asteroides, habitats artificiais gigantescos. Talvez milhões de pessoas vivam fora da Terra. E isso mudaria completamente nossa espécie, porque humanos nascidos em baixa gravidade evoluiriam de maneira diferente. Corpos diferentes, sociedades diferentes, culturas diferentes, talvez até psicologias diferentes. A Terra deixaria de ser o mundo e se tornaria o planeta de origem. Assim como humanos um dia saíram da África, nossos descendentes talvez saiam da Terra. Mas existe outro caminho. Um futuro onde tudo dá errado. Guerras nucleares, colapso climático irreversível, pandemias artificiais, inteligência artificial fora de controle. Civilizações tecnologicamente avançadas também criam riscos tecnologicamente avançados. Talvez a humanidade não sobreviva aos próximos séculos. E isso levanta uma pergunta assustadora. Se o universo é tão antigo, onde estão todas as outras civilizações? Esse mistério é chamado de paradoxo de Fermi. Talvez civilizações inteligentes sempre se destruam antes de alcançar escalas interestelares. Talvez exista um grande filtro, um ponto da evolução onde espécies desaparecem. E talvez nós estejamos nos aproximando dele agora. A verdade é que ninguém consegue prever 1000 anos de história humana. Se alguém do ano 1026 tentasse imaginar nosso mundo, falharia completamente. Internet, satélites, carros, aviões, inteligência artificial, energia nuclear, tudo pareceria magia. Então o futuro real provavelmente será ainda mais estranho do que conseguimos imaginar hoje. Mas algumas tendências parecem inevitáveis. A Terra ficará mais tecnológica, mais conectada, mais artificial. Humanos provavelmente modificarão o próprio corpo. A civilização se expandirá para o espaço. O clima continuará mudando. E inteligência artificial terá papel central em praticamente tudo. Mas existe algo curioso sobre o futuro. Quanto mais avançamos, mais percebemos como ainda sabemos pouco. Talvez daqui a 1000 anos, nossos descendentes olhem para o século XXI como olhamos para a Idade Média. Um período caótico, primitivo, instável, mas decisivo. Porque talvez este seja o século em que a humanidade escolhe entre colapso ou transformação. E honestamente, talvez as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Civilizações cairão, outras nascerão, espécies desaparecerão, novas surgirão. Mas a Terra continuará girando, como sempre girou. E mesmo depois de 1000 anos, uma coisa provavelmente continuará igual. Humanos continuarão olhando para o céu, tentando descobrir o que vem depois.